É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade da Thomson Reuters, que nos franqueia a possibilidade de falar um pouco sobre esse tema que me parece extremamente importante, que é uma completa revolução no que nós chamamos de argumento de autoridade. Para falar em termos práticos, nós somos todos advogados aqui e nós sabemos que nós temos ferramentas de convencimento que são próprias do advogado, não é? A nossa capacidade de argumentação, a nossa maneira de articular ideias com mais ou menos força para defender um determinado pedido formulado para uma autoridade que deve deferi-lo ou indeferi-lo, não é? Com ele aquecer ou não. A nossa capacidade de convencer, em primeiro lugar, depende de nós mesmos, da nossa habilidade na articulação de argumentos. Mas nós sabemos que não é só isso, não é? Nós temos outras fontes de direito, a não ser a nossa capacidade de explicar os fatos, de apelar ao senso de justiça, de demonstrar as nossas razões por meio de argumentos mais ou menos bem urdidos. Nós temos, em primeiro lugar, a lei. Deveria ser o primeiro argumento de autoridade, né? Os precedentes, né? Mas, como vocês sabem, nós vivemos num país onde ainda não prevalece o princípio do stare decisis, ou seja, da decisão vinculante. Nós temos súmula vinculante, nós temos algum encaminhamento para que o precedente passe a ter um efeito vinculante que ele, no passado próximo, não tinha, e durante muito tempo na nossa tradição não teve, mas ainda nós não temos um precedente vinculante, nós não temos uma estrutura de precedentes vinculantes no Brasil. E, por outro lado, nós temos, além dessas duas principais forças de convencimento, uma terceira, que é a doutrina, né? E eu acho que o nosso papo hoje aqui é muito sobre o que é a doutrina, o que sempre foi a doutrina e o que ela deverá ser. Eu imagino que a doutrina se submeta a uma profunda revolução no futuro, para que nós, operadores do direito, possamos aproveitar de maneira mais democrática a doutrina e não nos tornarmos reféns da doutrina. A doutrina tradicional é uma doutrina de retórica, é uma doutrina de opinião e é uma doutrina fundada, escorada, tem sua autoridade baseada na titulação. Então, qual é o melhor jurista? Qual é o melhor doutrinador? O melhor doutrinador, o melhor jurista é aquele mais titulado, mas também aquele, óbvio, que melhor articula os seus próprios argumentos, à luz da lei, à luz dos precedentes, à luz do direito comparado, à luz de outros influxos doutrinários e aí por diante. Mas no fim do dia, isso é retórica. No fim do dia, o doutrinador está fazendo um pouco do que nós fazemos como advogado. Não é óbvio que ele se debruça sobre um tema, escreve com mais ou menos profundidade sobre aquele tema. O fato é que essa maneira de fazer doutrina vem perdendo credibilidade ao longo dos anos, principalmente com o aparecimento do que nós chamamos de ensino ou estudo empírico do direito, né? Nós começamos a olhar para dados empíricos, para números, para fatos inegáveis, expostos normalmente sob a forma estatística, para discutir determinados temas de direito, discutir o impacto das leis, discutir ou entender uma determinada política judiciária. Mas, além disso, os estudos empíricos têm levado ou ensejado o que eu gosto de chamar de doutrina da convergência. E eu vou me explicar. Ao invés de a gente ter uma doutrina em que
o Diógenes manifesta sua opinião sobre um determinado assunto, muitas vezes tratando de um assunto que interessa muito a ele, mas que é infrequente na vida das pessoas, na vida dos operadores, né? Ele é um zoólogo que gosta de tratar de ornitorrincos, muito embora os animais mais frequentes na nossa vida sejam os cães e gatos domésticos. Mas ele gosta de ornitorrinco e ele estuda ornitorrinco, sem nenhum problema. Mas o fato é que essa doutrina tradicional se distancia, às vezes, da necessidade que nós temos, né? Não à toa, as editoras começam a sentir isso. Nós não temos condição de colocar no mercado livros sobre assuntos que não respondem a perguntas e a demandas diárias dos operadores do direito. É muito interessante falar sobre o ornitorrinco, mas nós precisamos de gente que explique às pessoas como é que os gatos e os cachorros vivem e como devem ser tratados. Essa é uma pequena metáfora para explicar um aspecto do que eu chamo de doutrina da convergência. O que é doutrina da convergência? A doutrina da convergência parte, evidentemente, do direito objetivo. O que é o direito objetivo? O direito objetivo é a norma geral e abstrata, né? É aquela norma que prescreve uma determinada conduta a quaisquer pessoas ou a um grupo de pessoas, conforme o seu suporte fático, conforme a sua hipótese legal, e que uma vez que incida, determina uma consequência legal imputável para uma conduta ou outra conduta. Então isso é o direito objetivo. Quando o direito objetivo é aplicado pelo intérprete judicante a um caso concreto, ele é subjetivado. Ele deixa de ser um direito objetivo e passa a ser direito subjetivo. Mas como nós não temos precedente vinculante no Brasil, nós temos então conhecimento de como é o direito subjetivo no caso concreto do Cláudio contra o Ricardo, na briga dos dois. Bom, isso resolve? Não resolve. Um precedente não me explica como é que é aplicado o direito no caso concreto. Me explica como o direito foi aplicado no caso concreto na disputa entre Cláudio e Ricardo. Muito bem. O que é possível fazer por meio de instrumentos de estudo empírico? É possível entender todas as situações análogas à da disputa entre Cláudio e Ricardo e saber como é que o direito objetivo foi aplicado em todas elas. Então, a gente começa a descobrir qual é o direito subjetivo objetivado. Prestem atenção nisso. Nós começamos a descobrir como é que é aplicado o direito objetivo nos casos concretos e o que se entende de política judiciária a partir disso. Nós acabamos de lançar, vocês viram a coleção da Thomson Reuters sobre as teses sobre jurisprudência do STJ. Eu tive a honra de coordenar o volume dedicado às teses sobre direito comercial. E isso é precisamente um exemplo quase que intuitivamente criado de direito subjetivo objetivado. O que é que fez o STJ? Depois de ver recorrentes temas julgados por aquela corte, emanou um entendimento da corte, uma tese da corte, ou seja, como é que essas situações recorrentes são aplicadas, e criou 89 teses que manifestam a opinião da corte, que pode mudar a qualquer momento, mas é a opinião da corte naquele momento sobre aqueles casos recorrentes. O que é que isso nos explica? O que é que essas 89, no caso do direito comercial, são 89 em outras ramas do direito, muitas outras teses. Mas o que é que isso nos explica? Isso nos explica que aquela corte é muito demandada nessas 89 matérias. Primeira coisa, aquilo é cão e gato, não é? Então, a doutrina e os doutrinadores, os juristas, deveriam deitar olhar sobre aqueles 89 problemas recorrentes. Mostra-nos mais como é que esses 89 problemas recorrentes são julgados recorrentemente pela corte. Ou seja, como é que o direito objetivo, uma vez subjetivado,
leva a um entendimento de como ele é subjetivado em muitas vezes, em muitos julgamentos. Ou seja, é uma visão do direito subjetivo trazendo uma política judiciária de aplicação geral. E o que é que nós fizemos nesse caso, no caso dessas teses? Nós fizemos doutrina sobre esse direito subjetivo objetivado. Nós comentamos as teses. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque isso, aí sim, aí é o doutrinador olhando para o direito em concreto, para o direito comercial aplicado, para o direito como é de fato na vida. É o doutrinador que traz para o operador uma informação muito útil para que o operador diga ao seu cliente o que vai acontecer com ele, provavelmente. Para que o doutrinador diga o que vai acontecer com o seu cliente e como é que isso deve ser interpretado na opinião do doutrinador. Esse encaminhamento, ou seja, o conteúdo do direito subjetivo objetivado pelo STJ, no caso dessas teses, está correto? Faz sentido sob o ponto de vista das leis, sob o ponto de vista do sentido de justiça do doutrinador, sob o ponto de vista do que diz a doutrina tradicional a respeito, sob o ponto de vista do que diz o direito comparado. Ou seja, é o doutrinador dialogando com os operadores do direito e também com as cortes sobre como o direito é concretamente aplicado. Isso me parece uma revolução na maneira de doutrinar e na maneira de aprender o direito, né? É evidente que nós estamos falando aqui de 89 decisões ou teses do STJ que foram prontas e preparadas pelos próprios ministros e seus assessores. Mas nós podemos pensar num outro encaminhamento, que é um encaminhamento que a gente vem, sobre o qual nós temos trabalhado ultimamente, que diz respeito, basicamente, à formulação de teses por parte do doutrinador. O que significa isso? Nós estamos prestes a lançar um livro chamado Direito Empresarial, pela Thomson Reuters. Esse livro tem dois tomos, duas partes. A primeira parte trata da teoria geral da empresa, a empresa tratada sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista da afirmação histórica da sua disciplina jurídica. E no segundo tomo, nós analisamos 4.650 julgados do STJ em matéria de direito empresarial de 2007 a 2017. Nós vamos extrair proposições axiomáticas, teses de cada julgado e conectar os julgados que dizem respeito às mesmas teses. Nós estamos criando, essa parte tem quase 500 páginas e ela cria um temário de conflitos absolutamente espontâneos. Ou seja, nós sabemos o que é que pega, o que é que gera briga e litígio levado ao STJ em matéria empresarial nos últimos 10 anos, primeira coisa. Sabemos, em segundo lugar, o que é que o STJ tem decidido sobre esses tantos casos, né? E apresentamos, neste caso, a opinião que nós entendemos que o STJ tem sobre o tratamento jurídico daquele problema, né? Nós não comentamos isso. Isso fica para o operador comentar, divergir, tentar mudar a opinião do julgador e aí por diante. Em alguns casos há conflito. O STJ julgou coisas conflitantes, decidiu coisas conflitantes. Ótimo, faz parte da vida do operador explorar o conflito. É bom para a corte, é bom para o operador, é bom para as partes que o conflito seja explorado para que ele seja de alguma forma expurgado, né? Portanto, a doutrina caminha, o interesse da comunidade jurídica caminha não mais exclusivamente para uma doutrina tradicional puramente retórica e fundada na autoridade argumentativa e na autoridade de grau, de título do doutrinador. O importante aqui
entender como as coisas acontecem no caso concreto, explorar esse acontecimento sociológico, ou seja, esse bruto fato sociológico que são as decisões que explicam para nós, operadores, o que é que acontece, é um mapa do litígio, no caso do STJ, mas depois nós vamos preparar nos tribunais estaduais, né? Então, explicar para o operador o que acontece, quais são os litígios mais recorrentes, como são decididos. E o que essas decisões nos explicam a respeito do entendimento dessa corte e sobre a política judiciária que é produzida por essa corte. É justamente essa atividade interpretativa que atualiza moral e tecnicamente a lei. Portanto, me parece, mais uma vez, para repetir a expressão, uma revolução na maneira de fazer doutrina. E uma revolução bem-fazeja, dirão alguns, nós estamos nos afastando da doutrina culta, da reflexão erudita. Sim, nós estamos. Mas se isso nos ajudar a criar um ambiente de entendimento e de convergência, e aqui eu explico a palavra doutrina da convergência, se nós pudermos ter, nós operadores, um entendimento comum de como o direito é aplicado nas suas mais diversas ramas, para poder dizer aos nossos clientes, para poder dizer à comunidade administrada, que muitas vezes não sabe como deve se conduzir, não sabe o que faz com a mão direita ou o que faz com a mão esquerda, né? Não sabe o que é certo ou o que é errado, nós vamos melhorar o ambiente em que vivemos no país. E nós vamos ter um direito que se aproxima das suas funções de pacificação social e de regulação do convívio entre as pessoas, né? Portanto, é essa a linha que a doutrina moderna irá traçar, que é um misto de estudo empírico e de instrumentos que essa tecnologia, que toda a tecnologia vem trazendo para o direito, instrumentos de coleta de dados, de mineração de dados, de obtenção de informação de maneira automática e eletrônica, por assim dizer, por meio de programas de computador e de sistemas computacionais, trazer essa informação toda para o analista, para o doutrinador, para que o doutrinador trabalhe sobre essa base de dados e possa trazer aí sim a sua opinião mais ou menos autorizada sobre essa base de dados que representa o que as coisas são de fato, como as coisas de fato acontecem, não como as coisas acontecem na cabeça de um doutrinador que acha que as coisas são de um jeito, que acha que aquele assunto é interessante, que acha que aquele assunto é resolvido pelas cortes de uma determinada maneira, quando, na verdade, ele pode estar redondamente enganado. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu acho que a Thomson Reuters tem caminhado em largos passos nesse sentido, de trazer uma doutrina mais útil para nós, operadores do direito, interessados em matéria jurídica. Eu agradeço a vocês e estou à disposição para elucidar dúvidas que vocês tenham. Obrigado. Como é que essa informação ela vai chegar na prática para o operador do direito? Muito bem. Na prática vai chegar o seguinte. Você vai descobrir, por exemplo, que o STJ decidiu sobre a empresa de transportes, responsabilidade do transportador. É um tema que o STJ recorrentemente trata. E você vai ver que ele decidiu alguns assuntos em matéria de responsabilidade do transportador. O que é que faz o doutrinador diante desses precedentes? Ele lê o precedente e interpreta o que é que o precedente quer dizer. Qual é a proposição axiomática, aquela mínima regra que aquele precedente propõe, ou que ele determina, que cria, não é? E aí nós procuramos conectar outros precedentes da mesma corte àquela regra. Será que aquela corte decidiu do mesmo jeito em outros acordos?
Sim, na realidade nós fazemos toda a coleta de todos os precedentes, criamos um critério, que normalmente é um critério nominal, um critério linguístico. Toda vez que o STJ decidiu e usou a palavra empresa, empresário, empresarial, o acordo não interessa. Então essa é a primeira triagem. Depois se descarta tudo que é meramente processual. Então isso não interessa. Nós estamos falando de direito material aqui, descartado. Aí depois se inicia uma análise, e aí você tem analistas que vão ler acórdão por acórdão. E essa que é a beleza de unir a doutrina tradicional com a doutrina, com o empirismo, né? Com a coleta de dados. Então você começa a ler os precedentes e o analista vai... A leitura de ementas é desastrosa no país. A gente sabe que as ementas, o mais das vezes, não tem nada a ver com o que está escrito no acórdão. Então você lê o acórdão e extrai lições de direito do acórdão. E você já sabe que aquele acórdão diz isso. Ao ler os 4.650 acórdãos da base, que são os 4.650 acórdãos que foram proferidos pela Corte em 10 anos em matéria empresarial, que é o nosso universo amostral, nós vamos encontrar outros que tratam do mesmo tema. E vamos descobrir que eles tratam do mesmo tema de maneira igual ou diferente. Se tratarem de maneira diferente, nós vamos criar uma nova proposição. Nós podemos ter outros acórdãos sobre o mesmo tema que são ligeiramente ou bastante diferentes, porque tratam de um subtema dentro do contexto de transporte ou de responsabilidade do transportador. E aí nós vamos criando novas proposições. Isso tudo é organizado num sumário. Então, desde logo, você tem um índice que te dá conta de qual é o objeto recorrente da disciplina judiciária da atividade empresarial, ou seja, da disciplina em concreto da atividade empresarial pelo STJ nos últimos 10 anos. Não, vai ser lançado em breve. O que eu falei primeiro é das teses. As teses são 89 teses sobre direito comercial, que o próprio STJ criou. Os ministros do STJ, de tanto ver as mesmas matérias ali sendo trazidas à corte, até para instruir a comunidade judiciária e a comunidade administrada, os ministros criaram 89 teses, normalmente sobre recuperação, título de crédito, basicamente recuperação, título de crédito e direito autoral e propriedade intelectual. São as 89 teses que tratam disso. Né? Essas 89 teses são decisões recorrentes que viraram uma tese, que viraram uma dessas proposições axiomáticas. E nós fizemos um livro de doutrina, eu coordenei o de direito comercial, outros professores advogados coordenaram de direito civil, de direito de processo, de direito tributário, aquela coleção vermelha que tem ali atrás na estante. E basicamente isso é doutrina da convergência. Isso é uma doutrina sobre aquilo que de fato acontece no dia a dia dos tribunais. É a doutrina sobre cães e gatos e não sobre ornitorrincos. É isso. Nós estamos desde ontem aqui na feira, a gente observa que está sendo muito abordado a questão da jurimetria, a questão dos computadores, da tecnologia vindo para alguns substituir algumas tarefas. Ontem até na palestra foi dito que aquelas atividades que o advogado não deveria fazer, vamos dizer até o de cunho operacional, que vão ser substituídas, mas a parte intelectual tal, não comprometer. Então, inclusive, mas essa ferramenta que o doutor apresenta, que agora vem no livro, a gente observa que vai trazer uma segurança jurídica maior na medida que você conhece e vai até vai expor os conflitos que o doutor sempre fala axiológicos, né? Mas vai expor as diferenças de julgados, o que vai até balizar, eu acho que vai servir de parâmetro para algumas decisões. Então, eu faço esse ponto e eu apresento um contraponto para que o doutor faça a sua análise até do futuro da advocacia. Do outro lado, a gente tem o próprio Código Civil, idealizado por Reale, já mudou a figura até na parte de contratos, já se perdeu a autonomia de vontade, a autonomia privada, nós temos o princípio da boa-fé, da função social, várias questões que acabam exigindo do intérprete aplicador de direito uma visão interpretativa, axiológica. Onde que fica, de um lado,
essa exposição de teses, de posições, e até que entra a máquina para, vamos dizer, fazer fórmulas para aplicação, e do outro lado, essa legislação que acaba fomentando o lado axiológico. Você acha que essa posição vai poder, mesmo com a demonstração dos entendimentos dos tribunais, fomentar o advogado, essa função criativa, e vai permitir que, mesmo assim, os tribunais superiores revisem posições, ou o doutor acha que vai comprometer ainda mais a função do advogado? Olha, eu acho que o que a gente tem, Jorge? Nós temos um processo de formação de decisões. Tá? Então, esse processo, ele começa com a lei, mas às vezes ao lado da lei ou antes da lei, com as nossas convicções, né? Sobre a vida, sobre as coisas. Né? Então, é um processo. Né? É um processo. A lei é um dos elementos desse processo de formação de convicção. A norma jurídica posta pelo legislador é um desses elementos de formação dessa decisão. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da dificuldade que nós, advogados, temos de dizer aos nossos clientes o que é que será da vida deles. O cara vai no teu escritório e fala: doutor, eu tenho esse problema, o que vai acontecer comigo? Você não sabe. Por que você não sabe? Ah, porque segundo fulano de tal vai acontecer isso. Segundo o doutrinador fulano de tal vai acontecer aquilo. A lei diz isso, mas também tem precedente. Mas quantos precedentes você leu? Ah, eu li 3 precedentes. Mas onde? Eu li esses 3 precedentes no meu estado, conheço esses 3 precedentes. Mas você conseguiu ver todos? Não, porque eu não tenho uma ferramenta computadorizada de mineração de dados. Né? Ah, tá. E se for para o STJ, o que vai acontecer? Também não sei. Não dá para a gente trabalhar mais desse jeito, Jorge. Não é possível. E, sobretudo, nós vamos ficar defasados se nós trabalharmos desse jeito. Por quê? Porque a tecnologia vem sendo aplicada diariamente ao direito. Primeiro, para a gente ter acesso aos dados. A avaliação ainda é feita por um cérebro humano. Não tem jeito. Eu trabalhei bastante com isso para tentar reproduzir esse processo mental de análise de julgado, de ensinar para o computador a fazê-lo. Em tese é possível, para determinados appliances de inteligência artificial, em tese é possível ensiná-los, mas vai levar tempo para ensinar. Isso nos diz muito sobre o futuro da advocacia. Muito do que a gente entende de advocacia vai ser realizado por uma máquina. Espero que não tudo. Senão vamos perder emprego. Escutando a sua palestra com relação a esse assunto, eu entendo que isso vai ter um impacto direto no custo Brasil para as empresas, né? Porque você vai ter uma segurança muito maior para você poder dar o seu parecer e dar uma segurança maior para as empresas. E a tendência disso é reduzir custos para empresas e litígios, enfim. É mais ou menos por aí o caminho? Cláudio, eu acho que você está coberto de razão. A gente tende, não é só para as empresas, para as pessoas de um modo geral, né? A gente tem de ser capaz de fazer o que a gente deve fazer, que é ser o primeiro juiz da causa, né? Quer dizer para o nosso cliente o que vai acontecer com a vida dele, seja uma empresa, seja uma pessoa física, né? E isso é fundamental, né? E isso no ambiente de negócios faz toda a diferença, melhora o ambiente de negócio. Nos embates entre as pessoas também, entre os vizinhos, entre o comprador e o vendedor, né? No direito civil, no direito privado, no direito público, nas relações entre Estado e cidadão, Estado e empresa. Isso melhora tudo. Isso dá mais segurança e mais certeza, que são finalidades precípuas do direito. E eu acho que é um caminho inevitável, um caminho sem volta. Nós não vamos continuar tendo gente interessada pelo ornitorrinco jurídico. Mas essa é a tarefa da doutrina científica que se produz nas universidades, ou mesmo fora delas. Não é a tarefa ao principal, majoritária dos advogados. Nós temos que tentar descobrir como as coisas são, poder responder como as coisas acontecem. E nós hoje não conseguimos fazer isso, na maioria das vezes. É isso.
muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. Os que não são de São Paulo, sejam bem-vindos. Essa é uma cidade acolhedora, parece uma cidade fria, mas é uma cidade acolhedora. Tem muita gente que vem de longe para viver em São Paulo e é acolhido. Obrigado.